o prazer de passar a palavra ao nosso irmão Cosme Massi. Queridos irmãos espíritas, que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande voltarmos a esta casa para conversarmos sobre esse tema, a moral na visão espírita. Como vamos fazer? Vamos em duas partes conversar sobre esse tema. Inicialmente, vamos usar as contribuições dos filósofos, da filosofia, para compreendermos o que significa esta expressão moral. Depois vamos mergulhar na moral espírita, lendo junto com vocês algumas questões de Livro dos Espíritos que nos ajudam a entender a moral na visão espírita, ok? Então, na primeira parte, um pouquinho de filosofia. Na segunda parte, filosofia espírita. Primeiramente, refletir sobre a questão moral. Quando a gente fala em moral, nós sempre associamos a conduta, comportamento. Então, a moral faz parte daquilo que a gente chama as ações voluntárias, aquelas ações que dependem da vontade, que dependem da nossa livre escolha. Essas ações da vontade, os filósofos costumam dividi-las em três partes para que a gente possa entender a diferença entre elas. Os filósofos dizem que as ações da vontade, aquelas que dependem das nossas escolhas, podem ser divididas em três principais grupos. As ações morais, que nós vamos discutir daqui a pouco, as ações imorais, como a própria palavra significa, o prefixo i significa contra, que vai contra a moral. Então nós temos de um lado as ações que nós vamos explicar daqui a pouco, as morais. As ações imorais seriam aquelas ações que vão contra a moral. Para dar um exemplo, a gente vai dizer que a honestidade, ou o indivíduo que age com honestidade, que ele está praticando uma ação moral, sendo honesto. A desonestidade seria uma ação imoral, que contraria a moral. E nós temos, por outro lado, um outro grupo de ações, que são as chamadas ações amorais. Esse prefixo a significa que não tem nada a ver com a moral, nem é contra, nem a favor da moral. Não diz respeito à moral, não tem nenhuma relação com a moral. É fácil, a gente vai dar exemplos, a gente vai perceber que a maior parte das nossas ações diárias são ações amorais, que nada tem a ver com a moral. Você, por exemplo, compra pão na padaria, faz compras, se alimenta, procura fazer uma relação comercial no seu dia a dia com as pessoas. Essas relações ou essas ações são chamadas de ações amorais. Não tem nada a ver com a moral. Então você compra pão na padaria, esta ação de comprar pão é uma ação que pode ser inclusive no bem, faz muito bem você comprar pão para alimentar-se, como também faz muito bem que a pessoa que esteja vendendo o pão possa vendê-lo para que você possa comprá-lo. Então, tanto essa ação de comprar pão quanto a ação de vender o pão são ações que produzem resultados benéficos, que são ações que promovem o bem-estar da sociedade, o bem-estar da saúde do corpo ou da vida social, e, no entanto, não são ações morais, nem são ações imorais. São ações que a gente chama de amoral. Nada tem a ver com
a moral. Então, se você começa a pensar no seu dia a dia, a maior parte das ações que a gente faz tem a ver com a conservação do nosso corpo, tem o interesse da saúde, tem o interesse da beleza, da boa convivência social, de adquirir ou de promover um certo equilíbrio social. São ações que são no bem, mas nada tem a ver com a ação moral. Daqui a pouco nós vamos entender melhor isso, quando a gente colocar as condições para que uma ação seja moral. Nós vamos explorar uma condição, que é a mais importante de todas, que é a chamada de desinteresse. Uma ação que tem alguma forma de interesse ou de troca não é uma ação moral. Se for uma ação no bem, é um bem, mas não é um bem moral. Nesse exemplo que eu citei, você compra pão na padaria, então você está fazendo uma ação, provavelmente para a sua sobrevivência, você quer se alimentar, tem o interesse de comer o pão, ou a carne, ou qualquer coisa que você venha a comprar, tendo em vista a sua saúde, a sua alimentação. Há, portanto, nessa compra um interesse. Você quer preservar a sua saúde, o seu bem-estar. Então, esta ação que você quer preservar o seu interesse, o interesse de sobrevivência, de alimentar-se, é uma ação no bem. Não há nenhum mal em você cuidar do seu interesse de saúde, do interesse que você tem em preservar a sua vida física. Então, esta ação de comprar coisas para alimentar-se é uma ação no bem e não é uma ação moral, é uma ação amoral. Então, muito cuidado para não confundir o bem com a moral. O bem é algo muito mais amplo do que a moral. Nós vamos ver que a moral é um certo tipo de bem, mas não é todo o bem. Tem bens como esse, de você cuidar do interesse de sua saúde, que é um bem, mas não é um bem moral. A dona da padaria, quando vende o pão para você, ou do supermercado, quando vende os alimentos, eles também estão promovendo o bem dele. Ele não está fazendo isso por moral, ele está fazendo isso por interesse. Ele quer esse dinheiro, ele quer esse recurso que você vai dispor para comprar o bem, o material que ele está lhe oferecendo. Então, esse indivíduo que vende não está fazendo mal, está fazendo bem, mas esse bem, por envolver o interesse dele, esse bem é chamado pelos filósofos de um bem amoral, que nada tem a ver com a moral. É claro que numa ação amoral, pode ter lá dentro um ingrediente até imoral. Por exemplo, suponha que a dona da padaria vai vender o pão para você e ela escreveu que o pãozinho que ela está vendendo tem 30 gramas e você pagou o preço de 30 gramas, só que na hora que ela fez o pãozinho, ela resolveu colocar 20 gramas. Então ela vendeu para você um pão de 30 gramas, pelo preço de 30 gramas, mas ela te deu um produto de 20 gramas. Está no ato da venda a imoralidade? Não. A imoralidade está na desonestidade, por ela ter mentido para você. Então não foi o ato de vender que foi o ato imoral, foi o ato de mentir, enganar, porque ela disse que estava te vendendo 30 gramas e na verdade te deu 20 gramas. Então, na ação de vender, não há nenhuma imoralidade. A imoralidade surge em quê? Na desonestidade, na mentira que ela cometeu para você. Então, se não há nenhuma imoralidade na ação comercial, se ela é justa, tal como está no contrato, eu prometo tal coisa, você livremente aceitou aquilo que eu prometi, você comprou o preço que nós acordamos, eu te entreguei exatamente aquilo que prometi entregar, portanto houve honestidade nessa relação comercial, mas essa relação comercial
não é uma ação moral, ela é uma ação amoral, que nada tem a ver com a moral. A maior parte das nossas ações visam os nossos interesses. Por exemplo, uma pessoa que está em campanha em época de eleição, qualquer que seja o cargo, e ela resolve então distribuir alimentos para os pobres. Distribuir alimentos para o pobre é uma coisa boa, não é? É ou não é? É um bem. Então, no ato de distribuir alimento para o pobre, ela está fazendo um bem. Mas se ela está fazendo isso com o interesse do voto, ela distribui lá a cesta básica junto com o seu santinho e pede assim: vote em mim. Ela está distribuindo o alimento, fazendo um bem, porque não há nada de mal em distribuir um alimento para quem precisa. No entanto, este bem é um bem amoral, não é um bem moral, nem é um bem imoral. Ela não está cometendo nenhuma imoralidade. A ação dela é uma ação amoral, porque ela está distribuindo, fazendo um bem, visando também o seu interesse pessoal. Ela está fazendo uma troca, ela está trocando aquele alimento por um voto. Ao fazer essa troca, ela está numa relação de interesse, interesse, entre seres, uma relação de troca entre as pessoas. Ela está trocando um saco de alimento por um voto. Tem alguma imoralidade nessa? De nenhuma maneira. Haveria uma imoralidade se ela obrigasse o sujeito a votar nela. Mas se ela não cria nenhuma obrigação, ela apenas faz uma proposta, a pessoa poderá livremente aceitá-la ou não, não há nenhuma imoralidade nessa conduta. Mas também não há nenhuma moralidade nessa conduta. Então não há nem imoralidade, nem moralidade. Esta é uma conduta apenas amoral. A gente não está muito acostumado com isso, porque a gente costuma olhar as ações no mundo apenas em duas partes, as imorais e as amorais, e as morais. Isso é um grave engano. Os filósofos mostram isso há muito tempo. O conjunto das ações humanas tem que ser dividido em três partes e não em duas partes. Tem ações que são imorais, tem ações que são morais e tem ações que nada tem a ver com a moral. E a palavrinha-chave que eu estou dizendo já agora, e nós vamos explorar ao longo de todo o nosso bate-papo, chama-se interesse. Se a ação é um interesse, troca, algo que você está dando para receber algo em troca, essa ação pode ser no bem, mas ela é uma ação amoral. Então é um bem que é um bem amoral. Ok? Então, por exemplo, se você faz o bem para alguém, pensando em trocar esse bem que você fez por uma casinha no céu, você está fazendo um bem ao ajudar alguém. Mas o que você quer em troca? Uma casinha no céu. Então esse bem que você está fazendo é um bem. Não há nenhum mal em ajudar uma pessoa. Mas esse bem é um bem amoral, porque está havendo uma troca. Senhor, está vendo, hein? Eu estou ajudando ele lá, minha casinha, hein? Meu lugarzinho, hein? Então, neste caso, essa é uma conduta no bem, não é uma conduta no mal, não é uma conduta imoral, não é contra a moral ajudar alguém, nem é uma conduta moral, porque está havendo um interesse nessa troca, ok? Estamos caminhando? Então, quando pensar nas ações voluntárias, não pensem só em dois grupos, moral e imoral. São três: moral, imoral e amoral. E você vai descobrir que a maior parte das nossas ações são ações amorais, porque a gente vive no interesse, na troca. Então, se você faz o bem para alguém, na esperança de ser recompensado de alguma forma, esse seu bem é um bem, porque você fez o bem. No entanto, esse seu bem não é um bem
moral, é um bem amoral, que não diz respeito à moral, porque está havendo uma troca, um interesse. Bom, isso os filósofos colocam há muito tempo. A filosofia, já desde Aristóteles, na Grécia Antiga, já sabia dividir as ações morais nessas três classes, e não nas duas, como comumente a gente faz no senso comum, quando a gente só divide as ações em morais e imorais. Então, esse erro nós não podemos cometer. Então, nós temos agora que entrar nessa ação chamada moral, para ficar muito claro isso, o que é uma ação moral, para que a gente possa entender essas diferenças entre a imoralidade, a amoralidade e a moralidade. Para a gente mergulhar um pouco mais na ação moral, o exemplo típico que é caracterizado como uma ação moral, tem várias maneiras, mas o exemplo típico mais fácil da gente entrar aqui agora é o que a gente chama de virtude. Uma ação é moral quando ela é a ação que corresponde a uma virtude, a ação de um homem virtuoso. Então a gente vai começar a explorar um pouquinho o conceito de virtude, segundo os filósofos, segundo o Espiritismo, para a gente entender melhor a importância da ação moral e como as virtudes são o melhor exemplo, o melhor modelo do que seja uma ação moral. Tá claro até aí? Não compliquei demais a cabeça de vocês, não? Então vamos melhorar um pouco mais. O que é uma virtude? Eis uma questão muito importante. Os filósofos costumam dizer o seguinte: quando devemos recomendar aí uma pessoa, preocupa-nos geralmente em identificar e exaltar os aspectos excelentes do seu caráter, assim como os seus talentos e temperamentos. Começam a aparecer elementos importantes. Se você quer recomendar alguém, você olha para o caráter dessa pessoa. E você procura ver o que há de excelente nesse caráter, o que é recomendável, o que você acha que todo mundo deveria imitar, copiar. Esta vai ser a marca que nós vamos ver por trás da virtude. É uma excelência de caráter. É algo que você recomenda. Faça assim. E eu peguei uma gripe anteontem e ela resolveu atacar logo a garganta, né? Bom, então você vai ter que recomendar uma pessoa pelas qualidades de caráter dela que você considera excelentes. Então, a primeira característica que vai estar por trás da virtude são essas qualidades excelentes de caráter. Por exemplo, são essas excelências humanas que chamamos de virtudes, qualidades de caráter admiráveis e louváveis. Você admira e louva. Louvar é exatamente essa postura de que você recomenda, você aprecia de tal maneira que você fala assim: poxa, todos deveriam ter essas qualidades de caráter. Você gostaria que elas fossem universais, que elas pertencessem a todas as pessoas, porque são qualidades realmente que produziriam um bem especial. Então essa é uma primeira marca que os gregos já haviam pensado sobre a virtude. Quem primeiramente caracteriza a virtude dessa forma foi um filósofo grego chamado Aristóteles, que escreveu um livro admirável, que vocês acham nas bancas, chamado Ética a Nicômaco. Esse livro foi escrito 300 anos antes de Cristo, e Aristóteles discute exatamente nessa obra o conceito de virtude. O que eu coloquei aqui faz parte desta obra de Aristóteles. Vou repetir: mais de 300 anos antes de Cristo. E é um livro que você encontra para vender numa boa livraria. Ética a Nicômaco. Nicômaco era o pai de Aristóteles e o filho de Aristóteles. Não se sabe se era uma homenagem ao pai, ou uma homenagem ao filho, ou aos dois. Então essa é uma obra que vale a pena. E Aristóteles apresenta uma forma de você tentar chegar na virtude com o que ele chamou a doutrina do justo meio, que é assim, a virtude, diz Aristóteles, é um meio termo entre dois extremos,
cada extremo sendo um vício. A virtude está no meio. Vamos dar exemplo. De um lado você tem a falta, do outro lado você tem o excesso. A virtude vai estar no meio. Um exemplo que Aristóteles dá. Pega, por exemplo, duas virtudes, generosidade e coragem. Bom, se você não tem generosidade, que é a virtude para Aristóteles em que você pega os bens que possui e multiplica-os a benefício de outras pessoas, ou seja, o seu patrimônio é utilizado a benefício de muitos, não apenas a seu próprio benefício, Aristóteles diz, isso é uma virtude, generosidade. O avarento, a avareza, seria a falta. O que faz o avarento? Acumula o bem só para si. O avarento é aquele que vai acumulando o bem, nunca usa o bem que ele possui a benefício de ninguém. Ele só vai acumulando. Então ele seria uma falta de generosidade. Ele está pecando por falta. Então a avareza seria um vício. Você também pode ter o pecado de excesso. O pródigo, ou a prodigalidade, é aquele vício em que o sujeito distribui irresponsavelmente os bens que possui. Ele adquire um bem, ele os distribui irresponsavelmente, acabando gerando a miséria não só para si, mas em pouco tempo para todo mundo. Porque as pessoas que recebem o bem de forma irresponsável, em geral, costumam gastá-los muito rapidamente. Então, o pródigo é aquele que distribui irresponsavelmente. De vez em quando nós temos esses exemplos aí. Quando você encontra alguém que ganhou na loteria alguns milhões, 10 anos depois vai ser entrevistado, ele está na miséria de novo. Aí vai descobrir que ele jogou irresponsavelmente todo o patrimônio que foi dado a ele, que poderia multiplicar a benefício de muitos, ele gastou irresponsavelmente. Então, o pródigo é o excesso de generosidade. O bem que ele adquire, ele dá tudo para todo mundo irresponsavelmente. É o excesso, diz Aristóteles. O avarento, o bem que ele possui, ele não dá para ninguém, ele só acumula. Então, dois excessos. Diz Aristóteles, no meio está a generosidade. Ok? Depois o outro exemplo, a coragem. Bom, vocês sabem, a quem falta coragem é a covardia. O corajoso é aquele que enfrenta os problemas, as dificuldades, procurando resolvê-las. E enfrentando, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a dificuldade, ele busca uma solução. Se ele foge dos problemas, se ele não enfrenta as dificuldades, ele vira um covarde. O problema surge e ele, sai fora. Então, covarde, falta coragem. Mas você tem na outra ponta o indivíduo que tem excesso de coragem, é o temerário ou a temeridade. É aquele sujeito que bota a vida em risco para nada. De vez em quando aparece na televisão um desses aí, né, que resolve atravessar por uma corda entre dois prédios sem nenhum tipo de proteção para chamar atenção e tudo mais. Esse indivíduo é um temerário, não é um corajoso. Porque o corajoso não desperdiça a vida a troco de nada. Ele enfrenta os problemas de uma forma especial. Então ali, diria Aristóteles, não há coragem nenhuma, há temeridade. É o sujeito que tenta enfrentar uma situação além das suas forças, além das suas possibilidades. Ele não sabe que às vezes ele deve recuar quando o problema não puder ser resolvido daquela forma em que ele se encontra naquele momento. Ele vai encontrar novos recursos para enfrentar o problema e não vai jogar a sua vida fora a troco de nada. Então, o temerário tem excesso de coragem. O covarde tem falta. Essa é a doutrina que Aristóteles propôs para você pensar no meio termo. Por isso ele vai dizer que toda virtude, qualquer que ela seja, a generosidade e a coragem, tem que ter uma virtude dentro dela mais básica, que ele chamava de temperança ou moderação. A temperança ou a moderação te obriga sempre a ficar no meio, nem
excesso nem falta. Então, Aristóteles, qualquer virtude não pode desrespeitar a temperança ou a moderação, porque elas têm que levar ao caminho do meio. Então, você sabe que quando você abusa na alimentação, por exemplo, você come em excesso, você deixou de cumprir o caminho do meio, e isso lhe causa problemas. Então, Aristóteles sempre recomenda que por trás de todas as virtudes tem que ter a temperança ou a moderação, que te manda seguir o caminho do meio. Nem o excesso por um lado, nem excesso por outro. Nós podemos sintetizar da seguinte maneira: nos atos virtuosos, é preciso que o próprio agente, a pessoa que age, esteja numa determinada disposição. Então, como é que você vai saber se a ação do sujeito foi virtuosa ou não? Ele vai ter que estar num certo estado interior, que agora nós vamos tentar caracterizar. Primeiro, ele deve saber o que faz. Nenhum homem virtuoso age sem saber. Então, você vê, você está passeando o seu carro na estrada, acontece um acidente, você vê lá alguém num carro que foi acidentado, você corre rapidamente, corajosamente para salvá-lo. Mas se você não sabe o que vai fazer, isso não vai ser virtude. Você pode tocar erradamente, puxar aquela pessoa de uma forma indevida, movê-la indevidamente, e você pode fazer com que ela saia do acidente pior do que ela estava. Porque você pode produzir uma grave lesão nela, porque você não sabia como agir. Então não há coragem, porque em qualquer virtude tem que saber o que faz. Então Aristóteles vai dizer que toda virtude tem uma virtude dentro dela chamada de prudência, é saber fazer. Então você precisa saber fazer. Então, saber o que faz é uma qualidade do homem virtuoso. Então não é aquele que faz de qualquer jeito. Tem que saber o que faz. Depois, escolher livremente a ação. Se alguém lhe obriga a fazer uma ação, ela pode ser no bem, mas ela não é uma ação virtuosa, porque você foi obrigado a fazer. Você não escolheu fazer. A virtude, portanto, exige o grau de liberdade. Você poderia não ter feito e fez. Então, se você foi obrigado de alguma maneira, não há mérito nenhum, porque não foi uma escolha livre. Para que haja mérito, a escolha tem que ter sido livremente escolhida por você. Então, esse é um outro ingrediente importante. Na virtude, você tem que livremente escolher. Se alguém lhe obriga com um revólver na cabeça a fazer uma coisa boa, você fez uma coisa boa, mas essa ação boa não foi uma ação moral, porque você não a escolheu livremente, embora possa ser uma ação no bem. Ela é uma ação o quê? Na nossa linguagem, ela é uma ação amoral. Obviamente, se é uma coisa boa, não é uma ação imoral. O que vai caracterizar uma ação imoral é sempre o mal que daí advém. Se advém um bem, não é uma ação imoral. Mas também não é uma ação moral, porque você foi obrigado a praticar, você não escolheu livremente. Não há mérito naquela ação. A pergunta é, se o sujeito tirasse a arma da sua cabeça, você faria? Por exemplo, suponha que a pessoa botasse a arma na sua cabeça para você ajudar alguém que tentou te matar. Você o ajudaria livremente? Se você não o ajudaria livremente, você só o ajudou porque foi obrigado, você fez um bem, mas esse bem não foi moral, ok? Tá claro? Os exemplos estão ajudando? Depois tem que haver desinteresse. É livre e com desinteresse. Se você fez para escapar, para ganhar alguma coisa, para fugir do inferno, ou para ir para o céu, que é interesse. Então, se você faz uma ação no bem, eu estou fazendo, porque tem essa história de céu e inferno, imagina que a pessoa acredita nisso, e ela está fazendo para fugir do inferno. Ela está fazendo por interesse. Ela fez o bem é o bem, não importa como é feito. Na virtude importa
como é feito. Vão acostumando com as palavras. O bem é o bem. Só que na virtude importa como é feito para que esse bem seja considerado virtuoso. Ok? Vamos caminhando. Depois, em terceiro lugar, cumpri-lo numa disposição de espírito firme e inflexível. Então, por exemplo, Aristóteles vai dizer que em toda virtude tem que ter também coragem. Porque quando você está disposto a fazer o bem, você é virtuoso, você vai até o fim. De forma firme, inflexível. Você assume um bem como um compromisso tão importante que você não vai desistir de realizá-lo. Então veja, componentes fortes da virtude. Vou recordar, a virtude você tem que saber o que faz, por isso toda ela tem prudência, que é uma das virtudes que Aristóteles chama de cardeais. Aristóteles propõe 4 virtudes como cardeais. Cardeal, a palavra cardeal vem de cardo. Cardo é aquela dobradiça da porta, que sustenta a porta. Então Aristóteles dizia, as virtudes cardeais são as virtudes que sustentam todas as outras virtudes. Aristóteles propõe 4 virtudes cardeais: a coragem, a prudência, a temperança ou moderação e a justiça. Essas 4 virtudes, para Aristóteles, sustentam todas as outras. Significa que qualquer outra virtude tem que ter lá dentro essas 4. A justiça garante que o bem seja feito. A prudência te ensina como fazer. A coragem te dá essa disposição firme e inflexível de fazê-la. Então você precisa ter essas condições para que a virtude possa acontecer. Ok até aí? Veja que ser virtuoso é mais complexo do que fazer o bem, não é? Fazer o bem é mais fácil. Já perceberam? Como é mais fácil? Você pode fazer o bem por interesse, pensando em escapar de um problema, para ganhar alguma coisa, né? Você pode fazer o bem movido pelo interesse. Não há nenhum mal nisso, gente. Fazer o bem movido por interesse não é mal. Por quê? Porque eu acabei de falar, fazer o bem. Se você fez alguma coisa que é o bem, ele não pode ficar o mal porque você agiu com interesse. Imagina, você dá sopa a quem tem fome. Isso é um bem. Não vai ser mal porque você deu sopa pensando em escapar do inferno. Ou desejando escapar do inferno. Ou dizendo para papai do céu, estou dando sopa, mas eu espero que o meu lugarzinho esteja garantido. Você agiu no bem, ok? Tá claro? Mas você não foi virtuoso. Porque houve o interesse por trás desse bem. Então veja, vocês estão começando a entender porque a palavra disposição é algo interno. Disposição é o que está disposto ou colocado dentro de você. Só a sua consciência é capaz de dizer se naquele bem que você fez há virtude ou não há virtude. Por isso o julgamento da virtude é sempre da consciência. Você sabe se de fato foi o interesse que moveu ou foi o bem que moveu. Então, para saber se é virtude, não basta olhar a conduta da pessoa. Nossa, aquele fulano ali está sempre fazendo o bem, é virtuoso? Não sei. Porque eu não estou dentro dele para saber o que está movendo o seu mundo. É um interesse? Ou é o bem pelo bem? Já já nós vamos entender as expressões que Kardec usa para explicar isso e para a gente começar a perceber como ser virtuoso dá mais trabalho. Muito mais trabalho do que simplesmente fazer o bem. Depois vocês vão ter que me perguntar, mas por que então, por que eu não posso só ficar fazendo o bem? Por que eu vou ter que ser virtuoso se é algo que dá muito mais trabalho? O bem não bastaria? É uma pergunta que eu vou deixar para vocês. O bem não bastaria? Pergunta muito importante que vocês têm que refletir sobre ela. Por que o bem não bastaria? Por que além do bem eu tenho que fazer o bem virtuosamente ou com virtude? Nós vamos discutir. Se não der tempo, fica essa pergunta para vocês refletirem em casa. Agora eu saio da filosofia, vou para a filosofia espírita. Agora eu vou mostrar como Kardec diz a mesma coisa. Tá? Nós vamos estudar algumas questões de O Livro dos Espíritos, agora junto com vocês. Primeiro a pergunta 893
de olivo dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Veja que pergunta importante. Kardec vai perguntar aos Espíritos qual a mais meritória. Por quê? Se os Espíritos disserem tem esta que é a mais meritória, você deve ir atrás dela. Porque é aquela que vai lhe dar maior alegria, maior bem, maior felicidade. A que tem mais mérito é a que te dá a maior recompensa. Então, se você tiver uma, é esta a mais meritória, corra para praticá-la, que você vai ganhar muito mais do que ficar praticando outras que não fossem a mais meritória, ok? Por isso a pergunta é muito importante. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Imagina que eu dissesse para você que vocês têm 10 tarefas, uma tarefa vale R$10, a outra vale 50, a terceira vale R$1 milhão. Qual que vocês adorariam de fazer? A mais meritória, a que tem maior valor. Claro que não é valor monetário que se trata, é valor moral, valor de felicidade. Então a pergunta faz todo sentido. Se tem uma que vale mais, vamos correr atrás dela, ok? Nós vamos progredir mais rápido. Então, olha a resposta dos Espíritos. Todas as virtudes têm seu mérito. Então, já começa dizendo que todas têm seu mérito. A coragem, a temperança, a moderação, a generosidade, o perdão, a benevolência, a indulgência, a perseverança. Bom, podemos listar nomes para 200 virtudes. Todas têm seu mérito. Por quê? Porque todas indicam progresso na senda do bem, no caminho do bem. Você está no caminho do bem, porque toda virtude é sempre no caminho do bem. E se além de estar no caminho do bem, você tem aquelas disposições interiores, você está progredindo mais rápido. Diz aí, a virtude sempre criar resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Sempre que você se esforça para vencer as suas más tendências, nesse esforço já há uma virtude, a virtude de mudar o seu mundo íntimo, a sua disposição interior. Lembrando que você tem que conquistar disposições interiores diferentes quando você está praticando a virtude. E agora vem a palavrinha que começa a chutar a nossa canela. A sublimidade da virtude, ou seja, aquela que é mais sublime, que tem maior valor, porém está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Veja a diferença. Imagina que o Bill Gates resolve dar cesta básica para 1000 pessoas. Pensa bem a parábola do óbolo da viúva. E uma viúva que ganha um salário mínimo dá cesta básica para 10. Olha a diferença. O sacrifício do interesse pessoal para esta viúva, lembra do óbolo da viúva? Ela está dando muito além daquilo que ela conseguiria sobreviver. Então, quanto mais você sacrifica o interesse pessoal pelo bem do próximo, maior é a qualidade da virtude que você está praticando. Então veja que o interesse pessoal é o elemento chave oposto à virtude. Você tem que sacrificar o interesse pessoal, sem pensamento oculto. Não adianta você disfarçar no seu mundo íntimo. Lembra que é a sua consciência que vai dizer: não, realmente eu estou fazendo bem aqui, sabe, gente? Não é porque eu quero nada não, tá? Eu não quero nada de vocês. Eu estou fazendo bem porque, o bem é o bem. Mas lá no fundo a minha consciência diz assim: hipócrita, você está pensando no prestígio que esse bem vai te dar. Você está interessado em ter o apoio dessas pessoas depois. Não, gente, não estou interessado em nada. Você pode até dizer de boca para fora, mas quem é que vai te julgar? Sua consciência. Olha o pensamento oculto, sem pensamento escondido. Que se lá dentro tiver um pensamento escondido, você não fez o bem desinteressadamente. Você fez o bem com o interesse que está escondido. Os outros não sabem do seu interesse, mas você sabe. Depois, a mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Quanto mais desinteressada, maior o mérito. Se tem interesse, é o bem. Se tem desinteresse, caminha na direção da virtude. Então veja
a responsabilidade. O que Kardec vai fazer agora é chutar mais a nossa canela ainda, porque ele vai agora entrar no detalhe deste desinteresse, para que a gente possa perceber como o esforço da virtude é importante e como fazer o bem é muito pouco quando comparado com a virtude. A virtude é fazer o bem de uma forma muito especial. Olha o que Kardec pergunta para a gente na 897. Tem hora que eu brinco, tem hora que a gente não devia ficar lendo essas perguntas, né? A gente chuta a canela, né? Estudar Kardec é assim, é mergulhar no seu pensamento, na beleza do seu pensamento. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Devia ter apagado a pergunta, né? Vou explicar? Kardec está perguntando, e o sujeito que faz o bem? Eu não quero nada na terra. Faço o bem, não tem nenhum interesse aqui. Mas, Senhor, quando eu morrer, né? Senhor, fiz o bem, hein? Eu espero que seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação. Ok? Entenderam a pergunta? Acho que eu vou pular a resposta. Vamos ler junto? Eu boto os números, vocês podem conferir, eu não estou mudando. Podem chegar em casa e olhar o livro. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Ai, meu Deus, estava tão bom, né? Então o bem tem que ser feito com desinteresse. Não importa que o seu interesse não seja a vida atual, que seu interesse seja a vida futura. Só que Kardec não se deu por satisfeito. Ele ainda vai mais, porque você pode ter ficado na dúvida. Ainda estou duvidando, Kardec vai apertar o cerco. Vamos ver? Aí ele vai para 894, item A. Contudo, todos alimentam um desejo muito natural de progredir. Claro, todo mundo. Para forrar-se a penosa condição dessa vida. Todo mundo tem um desejo natural de progresso para poder não ter a condição de vida ruim. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Os espíritos nos dizem, pratique o bem para progredir. Eles nos ensinam isso. Será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na terra? Olha a pergunta. Será que há um mal em eu fazer o bem esperando que na outra vida seja levado em conta? Será que há um mal nisso? Bom, pelo que eu falei até agora, vocês já podem começar a refletir sobre a resposta. É um mal praticar o bem esperando uma recompensa? Claro que não. Vocês já vão entender. Obviamente que não. Porque se eu estou falando em bem, bem é sempre bem. Pergunta 630 e pouco de O Livro dos Espíritos. O bem é sempre o bem. Então nós vamos ver que Kardec agora quis ir para outra ponta. Será que tem mal em eu fazer o bem pensando na outra vida? Nós vamos descobrir que não. Mas ele quer é mais que isso. Ele quer mostrar como a gente tem que fazer o bem. Mostrar que não é só fazer o bem. Fazer o bem é pouco na moral espírita. Eu preciso ir além. E é o que ele vai tentar agora esclarecer na resposta. Não, certamente. Claro, não pode haver mal em fazer o bem pensando em ficar melhor na outra vida. Claro que não. Se eu estou fazendo bem, é bem, não pode ser mal. Mas, o problema é o mas, né? Tem hora quando a gente está lendo o texto, essa expressãozinha mas, não é assim? Mas, você fala, meu Deus, por que botou mas, né? Mas, aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, olha agora a frase, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso
que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que mais positivo faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do coração. Olha que resposta extraordinária. Claro que não há nenhum mal em a gente fazer o bem por interesse. Porque eu estou fazendo o bem, é o bem. Mas aquele indivíduo que está além do interesse, que faz pelo ardor natural do coração, que faz pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo, sem medir, sem pensar nele, sem pensar em consequência boa ou ruim para ele. Não é troca, não é interesse. Ele faz o bem pelo ardor natural do coração, porque o bem para ele basta. Não interessa se ele vai para céu, para inferno, se ele vai ganhar ou perder. Não é o seu interesse pessoal que está em jogo. É o bem, é o amor a Deus, é o amor ao próximo. Esse que faz esse bem por ardor natural do coração, que faz esse bem por amor a Deus, que faz esse bem por amor ao próximo, sem pensar em nada de recompensa ou punição para si, esse está mais avançado espiritualmente. E esse atinge mais rápida a felicidade que se reserva aos espíritos bons da escala espírita. Nós somos os espíritos imperfeitos. Não dá tempo de mostrar os textos aqui de Kardec para isso, mas os espíritos imperfeitos só deixaremos o estado de terceira ordem, de espírito imperfeito, para virarmos espíritos bons, quando aprendermos a fazer o bem desinteressadamente. Quando fizermos o bem pelo ardor natural do coração, pelo amor a Deus, pelo amor ao próximo, sem calcular o que você vai ganhar ou o que você vai perder. Quando você atinge esse estado de fazer o bem por ardor natural do coração, o seu mundo interior é o mundo do bem. Você não fica calculando, eu vou ganhar isso, eu vou perder isso. Quem calcula o que vai ganhar ou perder com o bem que faz, pode estar fazendo bem, mas ainda não evoluiu o suficiente para chegar nesse estado dos espíritos bons que conseguem fazer o bem pelo ardor natural do coração. E não se perguntam, o que eu vou perder nisso? Ou o que eu vou ganhar nisso? Ele não faz essa pergunta. É por isso que quando uma missão difícil é concedida, se apresentam muitos espíritos bons para realizá-la, porque ninguém faz conta assim, o que eu vou perder naquela missão? Quantos anos eu vou sofrer? Quantos anos eu vou penar na terra, naquele meio? Quem faz isso somos os espíritos imperfeitos, que a gente fica medindo. O que eu vou ganhar? O que eu vou perder? Quem faz esse cálculo pode fazer o bem, mas ainda não deu o salto evolutivo necessário para virar o espírito bom da escala espírita. Então fica aí essa frase que eu frisei ali, ardor natural do coração. Então, o que acontece? Se eu adquiro essa capacidade, eu vou crescendo como espírito, porque eu entro naquilo que Jesus propôs, que é o amor incondicional. O que é a palavra incondicional? Não tem condições. Não me interessa se vou perder ou ganhar. Não tem condições para amar. Eu amo. Não interessa o que vou perder, não interessa o que vou ganhar. Eu amo pelo amor. O amor em si basta. O bem em si basta. A realização em si basta. Ele não calcula o que vai perder ou o que vai ganhar. Mas Kardec ainda vai um pouco mais, que ele não podia deixar, né? Ele agora faz uma distinção entre... Eu vou ler, depois comento. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao próximo e o cuidado que pomos em corrigi-los dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. É pouco meritório isso. Mas será igualmente indício de inferioridade emendar-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos espíritos bons e de nos elevarmos? Outra pergunta. Agora não é fazer o bem com interesse. É agora ter um outro tipo de propósito. Eu quero vencer a mim mesmo. Eu quero progredir. Eu quero avançar. Será que é ruim ter o desejo de progredir, de avançar? Claro, a resposta seria não, de jeito nenhum. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta, agora vem a frase lapidar, procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa
cada uma de suas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Quem calcula o que vai ganhar de uma ação no bem, não é virtuoso. Está procedendo exatamente como o egoísta faz. O que eu vou levar? O que me interessa é o que eu vou levar. Faço o bem, não pelo bem, não pelo ardor natural do coração. Eu estou fazendo o bem pela recompensa. Então, se eu faço o bem pela recompensa, eu estou agindo muito parecido com o egoísta, que faz o mal também pensando em recompensa. Porque o que vale para o egoísta é a recompensa, não é nem o bem, nem o mal. O egoísta faz o bem desde que ele ganhe, e ele faz o mal desde que ele ganhe, porque o egoísta está preocupado com a recompensa e não com a ação, se ela é boa ou se ela é má. Ele escolhe a vontade. Agora é melhor fazer o bem porque eu vou ganhar, agora é melhor fazer o mal porque eu vou ganhar. Então, esse indivíduo está procedendo como egoísta, que está olhando só para o resultado do que ele vai ganhar, está olhando apenas para o ganho pessoal e não pelo bem que ele está fazendo. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para aproximar-se de Deus, pois que é o fim ao qual tendes todos, pois que é o fim para o qual devem todos tender. Bom, só para encerrar, nesses 5 minutos que nos falta, a gente vai perceber com Kardec que a marca que vai caracterizar o que é o espírito imperfeito. Como é que eu sei se eu sou um espírito imperfeito ou não? Aqui vai ter a marca. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O que Kardec está perguntando? Tira vício, tira defeito. Claro, se eu vejo uma pessoa com vício, se eu vejo ela com defeito, o que eu vou dizer? Ela é imperfeita. Óbvio. Se o cara tem defeito, tem vício, ele é imperfeito. Agora, pegue um sujeito que você não vê defeito nem vício nele. Aí que está a questão. Você não está vendo nenhum defeito nem vício na pessoa. Como é que você sabe se ela é imperfeita ou não? Olha que pergunta inteligente. Se tem defeito e vício é fácil, né? Fulano tem defeito, tem vício, logo ele é imperfeito. Agora você não está enxergando nenhum defeito, nenhum vício. Aparentemente você olha, o sujeito é calmo, tranquilo, honesto, correto. Você olha para ele e fala, nossa, um exemplo de pessoa que faz o bem, tá certo? Só está fazendo o bem na vida. Não tem defeito nem vício que você consegue visualizar, ok? Como é que você sabe agora se ele é imperfeito? Veja como as perguntas de Kardec são geniais, né? Qual o sinal mais característico da imperfeição? Qual é a marquinha que, se você achar ela dentro do sujeito, você pode dizer, esse cara é imperfeito? Depois a gente olha no espelho e vê se essa marquinha está presente, né? Olha lá, o interesse pessoal. Eu nem coloquei o texto inteiro. O interesse pessoal. Se nas ações do bem dessa pessoa há interesse pessoal, ela mostrou que ela ainda é um espírito imperfeito. Então ela não mostrou nenhum defeito, nenhum vício, só faz o bem, mas ela é imperfeita. Se tem interesse envolvido, não é o ardor natural do coração que move suas ações, não é o amor a Deus ou o amor ao próximo, mas o interesse é a marca da imperfeição. Bom, com isso, a gente pode fazer agora uma síntese nesses 3 minutos da ação. Nós temos um tipo de ação que nós temos que evitar, não é? Fazer o mal. Gente, fazer o mal, nunca. Fazer o mal, moral ou amoral ou imoral, pode fazer o mal. A conduta moral pode ser no mal, é imoral também. A única conduta que não é nunca no mal é a conduta moral. Mas fazer o mal nunca. Por que eu não devo fazer o mal? Porque os espíritos, não dá tempo de mostrar as perguntas, se vocês duvidarem, eu abriria, mas vão dizer que você responderá por todo o mal. Não há um mal que você faça que você não tenha que repará-lo em algum momento na vida, ou nesta existência ou em outra. Fazer o mal vai se lascar. Vai ter que espiar esse mal em algum momento. Então fazer o mal é uma tolice. Nós temos que fugir de fazer o mal. Esse é o pior caminho. Então vamos abandonar isso? Então daqui para frente ninguém faça o mal, ok? Vamos melhorar um pouquinho? Então não vamos fazer o mal, né?
mas eu vou ser aquele cara omisso, né? Eu fujo, né? Vou escapando, vou me isolando. Não, eu não vou fazer o mal, mas também não me venha com essa história de botar a mão na massa. A gente encontra isso na casa espírita, né? Gente que não quer botar a mão na massa, né? Vem, frequenta, estou precisando de gente para ajudar aqui. Opa, ele já está lá fora. Antes de você levantar que precisa de uma ajuda, o fulano já cascou fora. Tem pessoas assim. Não estão fazendo o mal, mas também não estão fazendo o bem. É muito ruim, porque os Espíritos dizem uma frase que chuta a canela da gente. Eles dizem assim: responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Por exemplo, se a sua omissão, alguém tomar aquele espaço da sua omissão, você foi omisso numa situação, era para você agir e você fugiu. Alguém agiu no seu lugar e fez o mal. Você vai responder por esse mal. Ah, mas não foi você que fez, foi a sua omissão que deu oportunidade para aquele mal surgisse. Você responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, gente, não fazer o mal, risca da nossa agenda. Primeiro riscamos não fazer, fazer o mal. Esse foi o primeiro risco. Fazer o mal, nunca. Não fazer o mal, também. Risca. Bom, então nós vamos para onde agora? Vamos melhorar um pouquinho, estamos progredindo, né? Claro que é melhor a situação 2 do que a 1, né? Porque se eu sou omisso e alguém que tomou o meu lugar fez o bem, eu não vou responder por aquela omissão, aquela ali em particular, porque ela não gerou nenhum mal. Mas cuidado, no mundo de provas e expiações tem mais perturbado do que equilibrado. A sua omissão vai dar chance a que um perturbado tome o seu lugar. E se ele tomar, você vai responder. Então não corra o risco. É melhor partirmos para a terceira. Gente, vamos fazer o bem? Botaram na cartilha? Vamos fazer o bem sempre. Ah, mas eu só faço o bem se eu tiver alguma coisa do lado de lá como benefício. Faça o bem. Não me interessa o seu interesse, mas faça o bem. Eu costumo dizer, a gente precisa fazer o bem primeiro por interesse. Então você precisa ajudar pessoas na casa espírita. Vá ajudar. Ah, mas eu ajudo, mas na minha cabeça fica toda hora assim. Ah, senhor, o senhor está vendo, o senhor está anotando no seu caderninho que eu estou ajudando, né? Não tenha problema. Vá fazendo por interesse. Porque o bem é sempre o bem. Vá fazendo por interesse. Ah, eu ajudo alguém sempre preocupado em ganhar alguma coisa. Ajude, mesmo preocupado em ganhar alguma coisa. Por quê? Porque é na prática do bem interessadamente que a gente caminha para o bem desinteressado. Ninguém entra no bem desinteressado assim de uma hora para outra. Isso é uma conquista de outras existências. Se eu não conquistei até agora, a única coisa que eu consigo ver na minha vida é recompensa. Se não tiver recompensa eu não faço, então faça pensando em recompensa. Então você vai para a casa espírita ou para qualquer ambiente ajudar pessoas. Ah, mas eu vou ali que eu estou preocupado em ser ajudado, em Deus me amparar. Vá, não deixe de ir por conta disso. E vai abrindo o coração. Aí você começa a tratar de crianças com interesse. Você está tratando das crianças pensando na recompensa que Deus vai dar. Continue tratando da criança. Daqui a pouco você vai abrindo o seu coração para sentir a alegria que é ajudar alguém. E você foi ali preocupado em ganhar alguma coisa, daqui a pouco você se envolveu tanto com aquelas crianças, com aquele bem que você está fazendo, que você começa a sentir uma coisa diferente dentro de você. Nossa, esse tal de bem é gostoso pra caramba, né? E você vai continuar fazendo bem, mesmo que alguém dissesse para você, tu não vai ganhar nada. Você diria, já ganhei, porque o bem é o pagamento em si mesmo. Não precisa ver algo de fora para pagar o bem. O bem se paga pela alegria que ele proporciona a quem faz o bem. Então você vai fazendo por interesse e vai abrindo o coração para que o desinteresse surja sem que você perceba, ele vai surgindo. Por quê? Porque o bem te contagia de um jeito que daqui a pouco você está se sentindo tão bem fazendo bem, que se alguém dissesse assim, se você continuar fazendo isso, você vai para o inferno, você vai dizer, eu vou para o inferno feliz da vida.
mas não vou deixar de fazer o bem. Não é o interesse que te move mais. Agora, quem te move, quem te impulsiona, é o próprio bem. É o coração, o sentimento do bem que te impulsiona, não é mais o interesse. Na hora que você aprende isso, você vira o quê? Virtuoso. O virtuoso é esse que faz o bem com este coração especial de amor ao bem, de amor ao próximo, do bem pelo bem, e não do bem como recompensa ou como punição. Ele não pensa em recompensa, ele não pensa em punição. Ele pensa apenas em ser útil, em fazer o bem, em contribuir para que o bem cresça, sem fazer cálculo nenhum do que vai ganhar ou do que vai perder. Ok? Então, muito importante não esquecer desse percurso. Evitemos fazer o mal. Não é suficiente não fazer o bem. Vamos fazer o bem sempre, mesmo por interesse. Mas vamos caminhando para que um dia possamos ser virtuosos e aprendamos a fazer o bem com o ardor natural do coração, virando virtuoso. Ok? Que Deus nos abençoe e que a gente possa seguir no progresso, caminhando em direção à virtude. Uma boa noite para vocês e muito obrigado pela atenção.